Bom, eu vou estar explicando aqui o processo de instalação, tá, do Nime Deep Learning Integration. Então, a gente tem esse processo de instalação para que a gente possa usar as bibliotecas do Keras, do TensorFlow e do ONNX para usar o pipeline de Deep Learning. Então, poder criar redes neurais mais complexas e mais detalhadas usando essas ferramentas, tá? O processo, ele é bem simples quando a gente está trabalhando com Windows, com Linux ou até mesmo com Mac em plataforma Intel. Entretanto, para Mac com a plataforma Apple Silicon, isso já não é tão simples assim. Ele começa a ficar um pouquinho mais complicado, tá? E o porquê, né, que ele fica um pouco mais complicado? Porque a versão que ele vai instalar aqui do Python é a versão 3.6.13, tá? Então, 3.6.10, 3.6.13, tá? E isso vai fazer, né, com que a gente tenha um problema de, de arquitetura. Então, se a gente vir aqui no site do Anaconda, né, que é a solução que eles recomendam, tá, para a gente administrar o environment e tudo mais, né, a gente pode vir aqui e procurar, deixa eu achar onde que a gente procura, a gente pode procurar por uma biblioteca. Então, a gente pode fazer o download, docs, eu acho que não é aqui, deixa eu ver. Vamos jogar no Google. Anaconda Python. Aqui. Anaconda.org, não .com. Então, aqui, ó, se eu pesquisar Python, tá? Ele vai me trazer várias opções, né? E a gente pode ver aqui, por exemplo, com o da Forge Python, tá? Vamos abrir esse cara aqui. Esse daqui é a biblioteca, né, da linguagem Python, tá? E a gente vê aqui que ele, nessa versão 3.13, ele tem Linux, Windows, OS X 64, tá? Que é o Mac Intel, e tem o OS X ARM 64, que é o Mac M1, né? No caso, esse Mac que eu estou usando, ele é um Mac M3, então todos os Apple Silicons vão funcionar somente com OS X ARM 64. Entretanto, se a gente vir aqui em Files, tá? A gente consegue ver versões anteriores. Então aqui eu vou selecionar a versão 3.6.13, né, que eu comentei que é a versão que geralmente ele pede, que o Nine pede, tá? Então aqui a versão 3.6.13, a gente vai ver que ele tem plataforma OS X 84, Linux Arch, Linux 64, Windows e Linux PowerPC. Ele não tem a OS X ARM 64. Por quê? Porque isso daqui foi lançado, né? Se a gente pesquisar Python 3.6.13 release, né? Ele foi lançado antes de esses Apple Silicons de fato eles atingirem o mercado em larga escala. Então ele foi, né? Tem o release date aqui de 2021. Então ele não tem uma compilação específica para esse tipo de Mac, tá bom? E isso é um problema, porque a gente não consegue simplesmente instalar o Anaconda e ele funcionar automaticamente. Mesmo assim, eu vou mostrar o processo aqui, tá? Eu vou fazer o download, tá? Do Anaconda. Então, nessa tela aqui, a gente não precisa registrar, a gente pode clicar em Skip Registration.
E aí eu vou baixar aqui para Mac, tá? E para Mac Silicon. Eu vou salvar e ele vai fazer o download aqui para mim. Importante que aqui nessa documentação, tá? Ele fala, inclusive, do problema de Apple Silicon, tá? Ó, on Apple Computers com Apple Silicon, você precisa criar um environment com pacotes específicos, né? E aí ele fala que a gente pode usar esse workflow aqui para isso, tá? Então vamos tentar baixar o Anaconda e usar esse workflow, tá, para gerar. Esse workflow aqui em específico, né, esse nó, aqui ele fala, o nó cria o environment da Anaconda com esse nome aqui, com todos os pacotes necessários para rodar o Nime Deep Learning. Na minha experiência, isso não funcionou muito bem, mas eu vou fazer todo o processo aqui para que a gente veja junto. E aí eu vou mostrar como que eu consegui fazer isso funcionar. Aceitar e eu vou salvar ele no local padrão, tá? Que vai ser barra opt barra Anaconda 3. Então, essa é a última versão do Anaconda. Acabei de baixar ela da internet, né? Ele vai demorar aqui alguns segundinhos, dependendo do seu computador e de quantas coisas você tiver aberto. Ele pode demorar um pouquinho mais, mas a gente volta daqui a pouquinho. Bom, ele terminou aqui a instalação, né? Então vamos dar um continue e close, tá? Agora que eu fiz a instalação, se a gente fosse seguir, né, esse tutorial aqui, ele fala, instale o Anaconda, e aí a gente tem que instalar algumas extensões aqui, tá? Então vamos para o nosso Nime, tá? Então vamos aqui para o Nime e vamos vir aqui em menu, instalar extensões, tá? Aqui eu quero instalar as extensões para Python, tá? Então vou digitar Python. Vou colocar Conda Integration, o Python Integration e eu gosto de instalar também essa Image Processing. E também vou colocar Deep Learning para eu poder instalar a Keras, tá? Se a gente quiser, a gente pode instalar TensorFlow também. E vou instalar esse Deep Learning Extension, ok? Vou dar Next, Next, vou aceitar a licença e dar um Finish. Ele vai fazer o processo de instalação aqui, vai baixar, vai instalar. E quando ele terminar, ele vai pedir para a gente fazer o restart da aplicação do Nine. Então vamos esperar ele fazer a instalação. Vai demorar alguns minutos. Ele terminou de fazer a instalação e está pedindo para a gente reiniciar, né, o Nine. Então vamos reiniciar o Nine. E reiniciamos. Agora a gente pode vir aqui em Preferences e a gente vai ver que apareceu uma nova opção, Python Deep Learning. Pode ser que no de vocês ele esteja assim, Use Configuration from the Python Preference Page. A gente não vai querer isso, a gente geralmente clica aqui, Use Special Deep Learning, Keras, que é o que a gente instalou, e Conda. E aí aqui no caso, ele não encontrou a nossa instalação do Conda. Então a gente vai vir aqui em Conda Preferences Page e vai colocar barra opt barra anaconda 3, tá? Que esse é o caminho que ele instalou aqui o Anaconda. Então, ele vai verificar aqui que tem o Conda instalado. E quando eu vim para cá, aliás, eu tenho que dar um apply. Quando eu vim para cá, ele vai verificar que eu tenho um environment base, tá? Vai testar esse environment para ver se ele tem as bibliotecas necessárias. Ele não vai encontrar essas bibliotecas necessárias e vai aparecer uma série de erros aqui, tá? Então, vamos deixar ele terminar aqui. Ele falou, ó,
Keras não existe, TensorFlow não existe, INP não existe, tá? Então a gente pode tentar criar um novo environment. Esse é o processo que a gente usaria se a gente tivesse no Windows e no Linux. Então eu posso criar aqui Create New CPU, tá? E ele vai tentar criar aqui pra gente. Vamos deixar ele tentar criar, tá? E a gente vai ver o resultado que isso daqui vai ter. Bom, ele não conseguiu criar, né? Ele deu uma série de erros aqui pra gente, tá? Falando que ele não encontrou esse Cairo e tudo mais. Eu posso tentar recriar aqui quantas vezes eu quiser, isso não vai funcionar, tá? Mas pelo menos eu tenho agora o nosso Anaconda. Então eu tenho o nosso Anaconda, de acordo com a documentação, eu só preciso executar esse Conda Environment Propagation. Então eu vou baixar esse workflow, tá? E vou executar ele no meu computador aqui. Vou vir aqui em Local Space, importar, aí no meu downloads, foi onde eu baixei, e tem aqui o workspace do Deep Learning Environment para Apple Silicon. Esse Conda Environment aqui, tá? O que que ele faz? Ele tenta criar esse environment na MDL Mac com todas essas bibliotecas aqui, tá? E a gente pode ver, inclusive, o Python 3.6.13, tá? Em teoria, se a gente simplesmente executar esse cara aqui, ele deve resolver e deve funcionar. Então vamos tentar executar ele e ver se ele tem sucesso. Olha aí, ele apareceu um erro, tá? E aí ele está falando, ó, ele algumas bibliotecas precisam do Python 3.6, né? Mas ele não conseguiu fazer o request, ele não encontrou o Python 3.6. Se a gente quiser ter mais detalhes, a gente pode vir aqui e mudar para o Classic User Interface. E aí a gente tem esse Console Monitor aqui no Classic User Interface, tá? Que ele vai trazer um log mais detalhado. Então estou falando aqui, 3.6 é preciso para isso daqui. E aí ele não conseguiu instalar todos esses pacotes aqui por conta disso, tá? Porque justamente ele não encontrou versões desses pacotes, tá? Então, embora o Naime ele traga esse cara aqui para a gente usar, na minha experiência ele não funciona. O que que a gente pode fazer então? A gente precisa converter, né, um ambiente do Anaconda para x86. Então a gente precisa fazer um processo onde o Anaconda, ele, ao invés de ele usar uma versão do Python específica para ARM, né, específica para o Apple Silicon, ele vai usar uma versão de Intel, tá, sendo emulada ali em tempo real. Então, para a gente conseguir instalar de fato as coisas, a gente vai ter que usar alguns hacks aqui, tá? Eu tenho esse Telecom Draw aqui, eu tenho alguns comandos aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o Rosetta, tá? O Rosetta ele serve justamente para emular os programas x86 em ARM. Então, eu vou pegar um terminal aqui e vou rodar esse comando, tá? No meu, ele vai falar, ele vai fazer a instalação, né? E falou, ó, instalou Rosetta com sucesso. Só que o meu Rosetta já estava instalado. Então pode ser que no de vocês apareça mais mensagens, peça para confirmar, enfim. Mas aqui ele já instalou, tá? Então, instalado o Rosetta, o que a gente precisa fazer é ver o nosso profile, tá?
Porque o que acontece? Embora eu tenha instalado o Conda, se eu der um comando Conda aqui, ele não encontra. Isso pode acontecer em alguns computadores. Então a gente vai ter que dar esse comando aqui, vim bash profile, e a gente tem que é, editar é, esse arquivo de texto. No meu, ele já está certo. Então ele está barra opt, barra anaconda 3, barra bin, barra conda. O que precisa basicamente é todo esse trecho de código aqui, tá? Então ele já está setado corretamente. Se ele tivesse algum outro valor aqui, vamos supor que eu tenho uma instalação antiga do Anaconda ou instalei o Miniforge, alguma coisa assim, eu teria que vir aqui e editar esse, é, esse caminho. Então eu viria com o cursor até aqui, apertaria I, tá? Aí eu ia vir aqui apagar e digitar o que precisa ser o caminho correto, tá? E o caminho para o Mac, né? Ele vai ser sempre esse daqui, barra opt, barra anaconda 3, barra bin conda. Aqui ele vai ser anaconda 3, barra etc profile de conda sh, tá? E aqui também anaconda bin. Então a gente tem que mudar essas coisas aqui. Eu também vou deixar isso na descrição. Aí a gente dá um ESC, dois pontos WQ para salvar. Então o nosso bash profile está correto. Eu tenho que carregar ele agora. Então eu vou dar um source.bash profile. E isso vai fazer com que ele carregue o meu conda. Agora ele está aparecendo aqui base, tá vendo? E se eu der um conda, ele vai aparecer todas as opções que eu tenho aqui do conda, tá? Então, se eu der um conda em vlist, a gente vai ver que eu tenho uma, é, um environment só, que é o opt conda 3, tá? Acontece que eu tenho agora que criar um novo environment manualmente, tá? Já que o conda, o Nime, ele tá dando um erro de criar isso pra gente, eu tenho que criar esse environment manualmente. Então, para isso, a gente vai precisar de um arquivo, tá? Que é esse environment.yaml. Isso daqui, novamente, eu vou colocar um link na descrição, tá? Com o lugar, né? Um GitHub onde vocês podem baixar isso daqui. Basicamente, ele está criando um ambiente com esse nome, na MDL Mac, e a plataforma OSX64. E aí aqui tem todos os pacotes que ele precisa instalar, tá? Você vai baixar esse arquivo, tá? Colocar em algum lugar no seu Mac. No meu caso, ele está aqui na minha pasta Home, tá? E a gente vai executar um comando para criar esse cara. Então a gente vai tentar criar ele aqui usando a configuração normal do Anaconda. Então eu vou dar um conda env create, tá? -f environment yaml, que ele vai carregar desse arquivo. E vou colocar aqui plataforma UFX64, que é justamente para reforçar que eu quero na plataforma do Intel, né, e não de Apple Silicon. E a gente vai executar esse comando. Então, vou dar um clear, colar o comando e executar aqui. Ele identificou plataforma UFX64, tá? Ele está falando, o platform aqui ele não entendeu, né? Mas como a gente colocou no comando também, é, ele identificou aqui o SX64. E aí ele deu um monte de erro, tá vendo? Ele está falando, a gente não consegue instalar, etc, etc. Tá? E isso é esperado, tá? Por quê? Porque a gente está usando o Anaconda, tá? E para instalar essas funções aqui, se a gente for ver aqui nos arquivos do Python, a gente precisa do Conda Forge, tá? Então a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui para conseguir instalar. Então, como aqui é o Conda Forge, tá? A gente pode vir aqui
e adicionar um novo canal com o da Forge ao nosso environment. Eu vou salvar e vou tentar executar novamente esse comando. Então vou dar um clear, tá? Ele não criou, tá? Ó, só tem um environment ainda. Eu vou executar novamente esse comando aqui, agora colocando o com da Forge ali. Então agora identificou que o canal é o default e o com da Forge, e ele vai tentar fazer a instalação novamente de todos os pacotes que estão ali naquele environment.yaml, tá? E aí agora vocês vão perceber que ele está instalando tudo, tá? Ele está instalando aqui o processo e vamos deixar ele terminar. Pronto. Ele terminou de instalar tudo. Se eu quiser eu posso ativar, né, esse environment, mas eu não preciso. Deu sucesso pra gente e eu fui fazendo no passo a passo aqui, mas eu deixo esse arquivo já com o channel correto aqui, o Conda Forge. Bom, então vamos voltar aqui no Nime, né? Vamos abrir de novo esse Deep Learning Environment. E aí a gente vai ver, né? Quando eu vim aqui em Configure, ele vai identificar que esse environment já existe e ele instalou todos as bibliotecas. Tem algumas aqui, né? Que a build está um pouco diferente, mas é porque a gente pegou de um lugar diferente, tá? Mas a versão tá igual. Então, ele está funcionando, tá? Como que a gente sabe se de fato isso funcionou e que eu posso usar as ferramentas de Python Deep Learning? Bom, primeiro a gente vem aqui, né, em Python Deep Learning e a gente vai selecionar esse environment aqui na MDL Mac, que foi a que foi criada no terminal. Então eu posso fazer isso para os dois, inclusive, né, porque ele instala as duas coisas. Ele vai testar aqui e é para ele retornar para a gente sucesso, falando simplesmente Python versão 3.6.13. Então ele terminou de fazer os testes aqui, tá? E falou, Python versão 3.6.13 no Keras, que é o que importa para a gente. Eu vou dar um apply aqui, apply and close. E agora a gente pode baixar um exemplo, tá? Que tem aqui publicado, que usa umas camadas Keras para fazer o treinamento do Iris, tá? Do Iris Dataset. Então eu vou fazer aqui o download do workflow. Vou salvar no meu downloads, tá? Na minha pasta downloads. E vou importar aqui no Nine. Então, novamente, local space, import. E aí agora eu quero importar isso daqui. Agora eu posso abrir ele, tá? E aí eu posso ver aqui que ele está criando uma rede, né? Então ele está criando uma rede aqui para treinar. Aqui ele está treinando, né? Por 50 épocas, tá? E eu posso resetar isso daqui, dar um reset, tá? E rodar tudo. Então, eu rodando tudo aqui, ele vai rodar o treinamento. E anteriormente ele daria um erro aqui, tá? Ele não ia conseguir fazer o treinamento da época e ele ia simplesmente aparecer um xizinho vermelho. Agora não. Agora ele consegue fazer o treinamento e aqui a gente vê que com essa rede ele deu uma acurácia de 974, tá? Então, com isso a gente conclui a configuração do Nime para o Deep Learning, tá? Recapitulando somente, tá? O que a gente fez? A gente instalou o Anaconda, tá? Instalado o Anaconda, a gente usou esse environment aqui,
tá? Novamente ele vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Com esse environment, a gente rodou esse comando aqui, tá? Aliás, primeiro a gente instalou o Rosetta, depois a gente rodou esse comando aqui. Ele vai criar esse environment para a gente. A gente veio aqui no Nime, em preferências, e selecionou, né, esse environment aqui. E agora a gente consegue usar o Nime Deep Learning. Eu quis fazer isso de passo a passo, porque a gente acaba muitas vezes ficando preso em uma parte ou outra. Ah, o meu tem uma versão antiga do Anaconda, ou então, ah, o meu Anaconda não está aparecendo quando eu digito o comando, conda, etc. Então a gente tem que ir lá no Bash RC, às vezes mudar alguma coisa, ou se tiver tudo certo, simplesmente dar um source Bash RC, que é como eu mostrei esses comandos aqui. Então eu quis mostrar alguns pontos de falha que podem ocorrer e que a gente precisa fazer, mas de maneira geral o processo é esse, ok? Se tiver alguma dúvida ou se encontrar algum problema novo, por favor, poste no comentário e a gente tenta resolver. Obrigado.